No capítulo de hoje, continuaremos a ver como o pecado e a desobediência persistentes levam a consequências severas, mas também procurar ver nas entrelinhas a profundidade do amor de Deus corrigindo aqueles a quem ama. Pegue sua Bíblia e vamos para mais um capítulo da nossa série. Na época em que Oséias trouxe essa profecia, as coisas talvez não estivessem tão ruins em Israel. Provavelmente havia muita diversão, banquetes, alegria, danças e bons momentos entre o povo. Mas Oséias foi enviado para dizer a eles que não se alegrassem como os outros povos, porque o julgamento estava a caminho. A nação de Israel havia se prostituído, ou seja, praticado idolatria na eira, que era o lugar onde os grãos eram processados. Ela adorou os ídolos ali, porque acreditava que isso faria com que houvesse uma ótima colheita. Por causa da idolatria da nação, o Senhor não apenas amaldiçoaria a colheita, mas também a expulsaria da sua terra. Ao dizer Efraim voltará para o Egito, temos aqui um símbolo da servidão à Assíria. O fracasso da colheita deixaria o povo de Israel apenas com o suficiente para comer, não sobraria nada para as ofertas e sacrifícios ao Senhor. A expressão pão de pranteadores significava impureza total. Era uma referência ao pão que era comido durante os 7 dias de luto, segundo a lei, quando tudo nas proximidades do corpo morto era considerado impuro. Portanto, esse pão não podia ser oferecido a Deus. O que temos aqui é uma declaração figurada. Como os israelitas estariam vivendo em uma terra pagã, no exílio, eles e todas as coisas em que eles tocassem seriam imundos. Israel não honrou o Senhor nos seus dias de festa em sua terra e por isso o Senhor os levaria para o exílio. E no exílio eles não poderiam promover as festas do Senhor. Oséias antevê os israelitas sendo levados ao cativeiro por causa da destruição. Ele diz que o Egito os reunirá, o que provavelmente é uma referência a muitos exilados que se refugiaram no Egito após a grande queda do Reino do Norte. A referência à cidade de Mênfis, no Egito, é porque ela era famosa como um local de sepultamento de reis. Ali, os israelitas encontrariam uma sepultura remota, desonrada e impura, enquanto na sua terra, suas casas ricamente decoradas e adornadas seriam deixadas completamente desoladas, uma herança de espinhos e cardos. O terrível dia da invasão assíria estava bem próximo. Deus enviou a sua atalaia, profeta Oséias, para anunciar o julgamento vindouro e dar oportunidade de arrependimento ao povo. Acontece que naquele momento as coisas estavam bem, todos prosperavam e estavam felizes. Seus pecados e sua hostilidade eram tão grandes que eles consideraram o mensageiro de Deus como um tolo, um louco. A armadilha do passarinheiro estava em todos os seus caminhos, tratavam o profeta como inimigo, mas o Senhor estava com ele. A menção dos dias de Gibeá é uma referência ao episódio de Juízes capítulo 19, que descreve o crime horrível de perversão e violência em Israel nos dias dos juízes. Nos dias de Oséias, a situação era igualmente grave em Israel. Nos versículos 10 a 12, Deus lembra da alegria que seu povo lhe deu nos primeiros anos como nação. Contudo, essa experiência feliz não durou muito tempo, pois eles foram para Baal-Peor, onde tiveram pela primeira vez a oportunidade de provar o culto a Baal, entregando-se aos prazeres da idolatria e da imoralidade. Nos dias de Oséias, a situação era a mesma no reino do norte de Israel. O povo amava seus ídolos vergonhosos e se tornou como eles. É incrível como nós nos assemelhamos ao Deus a quem amamos e servimos, seja o Senhor ou um ídolo abominável. No caso de Israel, a nação havia se tornado abominável. A glória de Efraim, ou Israel, em breve terminaria. Mesmo que por enquanto tudo parecesse muito bem, a bênção iria embora quando Deus se retirasse do meio do seu povo.
Até os filhos pereceriam com seus pais. A ira divina secaria a raiz e murcharia o fruto de todos os confortos. O Senhor colocou o reino do norte de Israel e a cidade de Tiro, que era um importante centro comercial no litoral do Mediterrâneo, em uma posição na qual poderiam prosperar muito, mas eles se voltaram para a adoração a Baal e sacrificaram seus filhos. Portanto, Tiro e Efraim cairiam nas mãos do exército da Assíria. No versículo 14, o profeta fala como alguém muito agitado, sem saber o que dizer sobre tudo que tinha acabado de ouvir. Mas, por fim, ele suplica a Deus por misericórdia, que deixasse as mulheres estéreis, ou então que elas abortassem. E se dessem à luz, que não tivessem leite em seus seios para amamentar, para que seus filhos morressem logo após o nascimento. Assim, eles não cresceriam para serem mortos por seus inimigos diante dos seus olhos ou fossem levados para o cativeiro. Através do profeta Oséias, Deus diz que toda a maldade do povo de Israel estava em Gilgal, um local que havia sido palco de tantas manifestações das misericórdias de Deus, mas que havia sido escolhida como cenário popular para a adoração de ídolos pagãos. Note que Yahvé não diz que estava irado ou descontente com o povo de Israel. Ele usa uma palavra que denota a maior indignação possível. Eu os odiei. Deve ter sido muito grande a maldade do povo que provocou o Pai das Misericórdias a um desprazer tão grande a ponto de dizer que ele os odiava. Por isso ele tinha preparado um julgamento tão severo para eles. E é muito justo que Deus traga julgamentos severos sobre aqueles que desprezam a misericórdia que lhes é oferecida. Uma das principais razões pelas quais Israel buscou ídolos como Baal e Astarote foi porque acreditava que esses deuses trariam fertilidade e fecundidade. Mas Deus os lembrou que Ele é o Senhor do ventre. Ele transformaria a fecundidade deles em esterilidade. No versículo 17, vemos o cumprimento do aviso divino registrado em Deuteronômio 28. O Senhor os espalhará entre todos os povos, de uma até outra extremidade da terra. Nem ainda entre as nações vocês terão descanso, nem a planta de seus pés terá repouso. Note que a promessa não foi de extermínio, pois chegará o dia em que todo o povo de Israel estará novamente unido diante de Yahvé. Quanto a nós, que pertencemos a uma nova e melhor aliança feita por Cristo Jesus na cruz, através do seu sangue, é reconfortante saber que podemos nos achegar ao nosso Pai Celestial com a promessa de que Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Mas as advertências e previsões do cativeiro assírio não haviam terminado. No próximo capítulo, vamos conhecer o destino do rei de Israel e do bezerro de ouro a quem eles adoravam. É amanhã, aqui no Canal Bendito. Até lá!